Pai, tu vieste cedo, disse a Lily. Quando eu te vi, deixei de ter medo. O Tom entregou a flor de papel a ela. A Lily suspirou de surpresa. Tu lembraste, disse ela, sorrindo ainda mais. A Sarah estava ao lado deles, com os olhos a brilhar, e sussurrou: hoje tu não correste atrás do dia, tu o agarraste. Enquanto saíam, um homem com um casaco elegante mandou parar o Tom. Com licença, disse o homem. Eu vi o senhor a ajudar a professora e a manter a calma. Eu sou o Sr. Bennet. Eu giro uma pequena empresa de entregas. O coração do Tom deu um salto. O Sr. Bennet continuou. Eu preciso de alguém de confiança para as rotas do início da manhã. A maioria das pessoas não consegue lidar com começos madrugadores. Mas o senhor parece ser o tipo de homem que consegue. O Tom quase se riu, porque há uma semana isso teria sido impossível. Ele disse: eu consigo, agora eu acordo cedo, Sr. Bennet. O Sr. Bennet entregou um cartão a ele. Apareça na segunda-feira às 6:30 da manhã, disse o Sr. Bennet. Se aparecer, nós conversamos. O Tom pegou no cartão com cuidado, como se fosse algo frágil e valioso. Mais tarde, nesse dia, o Tom foi ao café do Sr. Head e contou tudo a ele. A chuva, o autocarro avariado, a estrada cortada, o lugar na primeira fila, o sorriso da Lily e o cartão do Sr. Bennet. O Sr. Head ouviu e disse: então, o que é que aprendeu? O Tom respondeu em palavras simples: acordar cedo não fez a chuva parar, disse o Tom. Não arranjou o autocarro. Não removeu os problemas, mas me deu tempo, e o tempo me deu opções, e as opções me deram uma vitória. O Sr. Head acenou com a cabeça. O Tom acrescentou: quando eu acordava tarde, perdi empregos e promessas. Quando acordei cedo, ganhei calma, e a calma me ajudou a estar presente para minha filha. Hoje, ter chegado cedo tornou a vida mais fácil. E a moral da história é esta: o maior benefício de acordar cedo não são apenas horas extra, é o controlo, porque quando você controla a sua manhã, você não chega apenas ao trabalho a horas, você chega às pessoas que ama e chega aos momentos que podem mudar a sua vida. Já alguma vez disse a si mesmo: amanhã vou acordar cedo. Mas quando a manhã chegou, carregou no botão de adiar repetidamente. E depois passou o dia inteiro a correr, a pedir desculpa e a sentir que estava para trás. Já alguma vez sentiu que a vida não é difícil por causa de grandes problemas, mas sim por causa de um pequeno hábito que se continua a repetir? Se sim, ouça esta história. Numa pequena vila chamada Riverside, vivia um pai chamado Tom. O Tom não era um homem preguiçoso. Ele amava a sua mulher, a Sarah. Ele amava a sua filha, a Lily, e queria ser um homem em quem a sua família pudesse confiar. Mas o Tom tinha uma fraqueza que continuava a prejudicar a sua vida. Ele não conseguia acordar cedo. Todas as noites ele dizia: vou dormir em breve. E todas as noites ele continuava a deslizar no telemóvel ou a ver só mais um vídeo. E a manhã chegava e o alarme às 6:30 soava como um inimigo. A mão do Tom se movia sem pensar. Adiar. 5 minutos. Adiar novamente. 10 minutos. Adiar novamente. De repente, eram 7:40. E o Tom deu um salto com um aperto no estômago, como se tivesse caído de uma grande altura. Ele lavava os dentes à pressa, vestia a roupa e saía a correr sem comer nada de manhã. Ele trabalhava como estafeta para uma tipografia local. Era um trabalho simples, mas o tempo era fundamental. Numa terça-feira, o seu gerente disse: Tom, o cliente precisava daqueles cartazes às 8 horas. Tu chegaste às 9 horas. Nós perdemos o cliente. O Tom disse que não voltaria a acontecer, mas aconteceu. Uma semana depois, o Tom chegou atrasado novamente. E o gerente finalmente disse: não posso confiar em ti, lamento.
O Tom caminhou para casa com a sua lancheira vazia e sentiu que a vila inteira conseguia ver o seu fracasso. Em casa, a Sarah não gritou porque gritar não paga renda. Ela apenas perguntou: "O que vamos fazer agora?" O Tom respondeu: "Vou arranjar outro emprego." Mas a sua voz não soou firme, nem sequer para ele próprio. Nessa mesma tarde, a Lily chegou à casa da escola com purpurinas nas mãos e entusiasmo no olhar. "Pai, na próxima sexta-feira é a festa da primavera." A Lily disse: "Eu vou cantar no palco." A professora Parker disse que os pais têm de chegar cedo. O portão principal fecha às 8h20 e depois disso ninguém pode entrar. "Pai, por favor, vem. Por favor, não te atrases." O Tom sorriu, mas por dentro sentiu medo porque conhecia o seu próprio passado. Ainda assim, ele olhou para a Lily e disse: "Eu prometo que estarei lá cedo." A Lily deu um abraço nele e disse: "Vou te procurar na primeira fila." Na quarta-feira, a Lily teve um pequeno ensaio no salão da escola, mas naquela manhã ele carregou em adiar, depois em adiar novamente, e quando finalmente chegou à escola, as portas já se estavam a fechar. Ele viu os pais a sair, a sorrir, e a Lily lá dentro a segurar a folha da sua canção. A Lily conseguiu ver, através do vidro. O seu sorriso desapareceu. Ela não chorou. Ela apenas olhou para baixo e virou as costas. Aquele momento silencioso magoou o Tom mais do que perder o emprego. No carro, a Sarah não disse nada durante muito tempo. Depois ela sussurrou: "Tu não perdeste apenas um ensaio. Tu perdeste a confiança dela." O Tom agarrou o volante com força e sentiu um nó na garganta. Nessa noite, ele não conseguiu dormir. Ele continuava a ver o rosto da Lily na porta. Por volta das 5h15 da manhã, ele finalmente se sentou e disse em voz baixa: "Eu não posso viver assim." Ele foi lá fora apanhar ar. A rua estava calma, como se a vila ainda estivesse a sonhar. O céu estava azul escuro, o ar estava frio e limpo, e o mundo parecia avançar devagar de uma forma pacífica. Na esquina, um pequeno café já estava aberto com uma luz amarela e quente na montra. A tabuleta dizia Café dos Madrugadores. O Tom já tinha passado por ali muitas vezes, mas nunca tão cedo. Lá dentro, um homem mais velho estava a limpar as mesas e a preparar as chávenas. Ele olhou para cima e disse: "Bom dia." Acordou cedo. E isso é raro nesta terra. O Tom deu um sorriso cansado. "Eu não planejei isto", disse o Tom. "Apenas não consegui dormir." O homem serviu chá e disse: "Sente aqui. Parece que carrega uma pedra no peito." O Tom se sentou, envolveu as mãos na chávena quente e ao fim de alguns segundos os seus ombros relaxaram. O homem disse: "Eu sou o Sr. Head." O Tom disse: "Eu sou o Tom." O Sr. Head olhou para ele e disse: "Vou adivinhar." Manhãs atrasadas. O Tom piscou os olhos. "Como é que soube?" perguntou o Tom. O Sr. Head apontou para o rosto do Tom. "Esse olhar, o olhar de alguém que anda sempre a correr atrás do prejuízo", disse ele. O Tom suspirou lentamente e contou tudo a ele. O emprego perdido, o estresse da renda e a promessa que fez a Lily. "A próxima sexta-feira é o grande dia dela", disse o Tom. "O portão fecha às 8h20. Eu prometi que estarei na primeira fila, mas tenho medo de falhar novamente." O Sr. Reid acenou com a cabeça e disse: "As pessoas pensam que acordar cedo é apenas para ter sucesso, mas na verdade é para ter controlo. Quando acorda tarde, todo o seu dia começa em pânico, e o pânico torna as pessoas estúpidas. Quando acorda cedo, o seu dia começa com espaço e o espaço torna a mente inteligente." O Tom perguntou: "Mas como é que eu faço isso quando o meu corpo recusa?" O Sr. Head se inclinou e falou em passos simples, como uma lista. 1. Dormir mais cedo. 2. Colocar o telemóvel longe da cama. 3.
Colocar um copo de água ao lado do telemóvel. 4. Preparar a roupa na noite anterior. 5. De manhã, escrever um pequeno plano antes de interagir com o mundo. O Sr. Reid tirou um pequeno caderno e mostrou 3 linhas. Tenho de fazer. Não posso fazer. Estou grato por. Ele disse. Isto demora 10 minutos, mas muda sua forma de pensar. Transforma um homem que apenas reage num homem que escolhe. O Tom olhou fixamente para o caderno e depois sussurrou: Eu quero escolher. Estou cansado de pedir desculpa. A partir desse dia, o Tom começou a praticar. Na quinta-feira, ele colocou o telemóvel no outro lado do quarto e meteu um copo de água ao lado. Às 6 horas, o alarme tocou e o seu corpo implorou para que ficasse deitado. Mas ele forçou os pés no chão frio, caminhou até o telemóvel, desligou o aparelho e bebeu a água. O frio deu um choque à sua mente para acordar. Ele não se sentiu poderoso. Ele se sentiu desconfortável, mas também sentiu algo novo. Ele tinha começado o dia sem vergonha. Ele escreveu num caderno barato: Tenho de fazer. Procurar trabalho, não posso fazer. Carregar em adiar. Estou grato por mais uma oportunidade. Depois, ele saiu e caminhou enquanto a vila ainda estava silenciosa. Como chegou cedo, ele visitou 2 lojas antes de estarem cheias de gente. Um dos donos disse: Volte mais tarde. O outro disse: Não estamos a contratar. O Tom não conseguiu um emprego naquele dia, mas notou algo importante. Até as más respostas pareciam mais fáceis de aceitar quando ele não estava a correr. Na sexta-feira, o Tom acordou cedo novamente e ajudou o Sr. Reid no café durante 2 horas em troca de comida e algum dinheiro. O Sr. Reid disse: Chegou a horas. É assim que a confiança começa. O Tom sorriu porque foi a primeira vez em muito tempo que alguém o elogiou por algo simples. A semana passou e o Tom se tornou mais firme. Ele ainda se sentia cansado às vezes, mas sentia menos medo. Então chegou a noite de quinta-feira, a véspera da festa da primavera da Lily. A Lily colocou a farda da escola numa cadeira e levantou uma pequena flor de papel que tinha feito para a atuação. Pai, podes levar isto? Perguntou a Lily. Eu quero segurar nisto no palco. O Tom pegou na flor com cuidado. Eu levo, disse ele. A Sarah olhou para ele e disse: Amanhã de amanhã decide muita coisa. O Tom acenou com a cabeça. Eu sei. Ele se preparou como um homem que se prepara para uma missão. Telemóvel carregado. Alarme de reserva no telemóvel da Sarah. Roupa preparada. Sapatos à porta. A flor de papel foi colocada em cima das suas chaves para que não se pudesse esquecer. Ele até escreveu o plano no papel. 6 horas, acordar. 6:30, comer. 7:10, sair de casa. 7:40, chegar. 8:20, o portão fecha. Ele foi para a cama cedo. E quando a preocupação tentou manter acordado, ele sussurrou: Eu estarei lá. Às 5:52 da manhã, o Tom abriu os olhos antes do alarme. Por um segundo, ele se sentiu orgulhoso. Esticou o braço para o telemóvel para ver as horas, e o seu coração deu um salto. O telemóvel mostrava 2% de bateria. Se a bateria acabasse, os alarmes poderiam falhar. O velho Tom teria entrado em pânico e ficado paralisado. O novo Tom agiu. Ele ligou o cabo, ativou novamente o alarme da Sarah e disse em voz alta: Nós temos tempo. O alarme tocou às 6 horas, mas o Tom já estava de pé. Ele bebeu água, lavou a cara, comeu uma torrada e pegou nas chaves com a flor de papel por cima. Às 7:05, ele saiu de casa e surgiu o primeiro problema. Chuva. Não uma chuva fraca, mas uma chuva forte que fazia a rua brilhar e obrigava os carros a abrandar. O Tom respirou fundo e disse: É por isto que eu saí cedo. Ele começou a caminhar para a paragem do autocarro
porque o seu carro tinha pouco combustível e ele não queria ter surpresas. Na paragem do autocarro havia um aviso colado no poste: estrada principal cortada, obras na via, desvio. O Tom sentiu um golpe de medo. Depois, ele olhou para o relógio: 7h12. Ele ainda tinha tempo. O autocarro chegou atrasado, mas o Tom se manteve calmo, porque ter calma é mais fácil quando se tem minutos extra. A meio do caminho para a escola, o autocarro parou de repente. O motorista se virou e disse: peço desculpa a todos, problema no motor. Os pais começaram a reclamar, a olhar para os relógios, com as vozes a subir de tom. O Tom olhou para a rua. Viu que a escola ainda estava a uma longa caminhada de distância. E tomou uma decisão rápida. Ele saiu do autocarro para a chuva, apertou bem o casaco e começou a andar. Os seus sapatos salpicavam água. As suas pernas ardiam de cansaço. Às 7h48, ele chegou à primeira rua da escola. E o seu peito saltou novamente. Um agente da polícia estava a desviar o trânsito. Estrada inundada. O polícia disse: vocês têm de dar a volta. Alguns pais resmungaram e voltaram para trás. A mente do Tom tentou gritar: está a acontecer tudo outra vez. Mas depois ele se lembrou das manhãs em que andou a caminhar cedo. Ele tinha conhecido a vila enquanto estava silenciosa. Ele conhecia um atalho por trás da biblioteca. Ele não precisava de sorte, ele precisava de memória. O Tom seguiu pelo atalho, contornou as poças de água e continuou a avançar. Às 8h02, ele finalmente viu o portão da escola ao longe. O segurança estava lá, e o portão parecia meio aberto, como se já se estivesse a preparar para fechar. O Tom abrandou o passo, não por estar cansado, mas porque de repente percebeu uma coisa. Ele não estava atrasado. Ele estava adiantado. Ele verificou as horas novamente. 8h05. Ele tinha 15 minutos. 15 minutos pareciam um presente. Ele passou pelo portão com calma, acenou ao segurança e encontrou o salão. Lá dentro, os professores estavam a mover cadeiras. Uma caixa de folhetos caiu ao chão e os papéis se espalharam. O Tom se baixou imediatamente e ajudou a apanhar tudo. A professora Parker, a professora da Lily, pareceu surpreendida. Muito obrigada, disse a professora Parker. A maioria das pessoas chega a correr e não vê nada. O Tom sorriu. Eu saí de casa cedo, disse o Tom. A professora Parker acenou com a cabeça como quem compreende. A Lily tem estado nervosa, disse a professora Parker em voz baixa. Ela não parava de dizer: espero que o meu pai venha. O Tom engoliu em seco. Eu estou aqui, disse o Tom. Eu não vou a lado nenhum. O Tom se sentou na primeira fila. Ele respirou fundo. Ele se sentia molhado da chuva, mas por dentro a sua mente estava seca e clara. Não estava a se afogar em pânico. Os pais começaram a chegar apressados. Alguns a correr, outros a discutir no portão. Às 8h19, o Tom ouviu o segurança dizer: última entrada. Às 8h20, o portão fechou. O Tom ficou quieto no seu lugar, porque por uma vez ele não estava do lado errado de uma porta a fechar. A música começou. As crianças subiram ao palco em filas bem organizadas. A Lily apareceu a segurar a folha da sua canção, com os olhos a procurar a multidão. Durante um longo segundo, o Tom susteve a respiração. Então a Lily o viu na primeira fila. Os ombros dela relaxaram. A sua boca formou um pequeno sorriso como uma luz a acender. O Tom levantou a mão e acenou uma vez. A Lily acenou de volta e o Tom quase conseguiu ver a coragem a entrar nela como uma brisa quente. A Lily cantou. A sua voz era límpida. Não era perfeita, mas era corajosa. O Tom sentiu lágrimas nos olhos porque compreendeu a verdadeira recompensa de acordar cedo. Ele não tinha apenas chegado a horas. Ele estava presente. Depois da canção,
A Lily correu para ele e o abraçou com força.